a gravação, que depois eu vou disponibilizar lá no Moodle para que todos tenham acesso. Pessoal, todo mundo está acessando o Moodle, está tendo algum problema? Eu vi que só a metade da turma está acessando. Tem pessoas que nunca acessou. Eu acredito que os que estão acessando é quem está na live. Suponho, né? Que vocês estão acessando, lendo o material. Se tiver alguma dificuldade, neste semestre eu deixei os fóruns livres, né? O primeiro eu deixei lá para vocês se apresentarem, falarem um pouco sobre vocês, né? Isso já foi passado. Então, caso vocês queiram trazer alguma informação sobre dinâmica de grupo, né? Um tema tão importante para o recrutador, para quem trabalha com gestão de recursos humanos, né? E hoje em dia, depois da pandemia, esse processo tem se intensificado tanto, né? Nos ambientes virtuais. Então, lá no final, na última live, eu vou trazer um pouco sobre essa atualização, né? Mas eu acredito que vocês já passaram por dinâmica de grupo, né? Já fizeram alguma, né? Boa ou não, ela sempre traz uma mensagem, né? E ela tem um objetivo. Ao decorrer, pena, infelizmente, neste semestre a gente também não conseguiu recurso, porque esse recurso faz com que o professor formador visite o polo. Então, nos polos, no primeiro curso de gestão de recursos humanos, eu também estive com essa disciplina, então a gente tinha possibilidade de fazer várias dinâmicas presenciais, discutir muito mais, né? Treinar, né? Como nós podemos aplicar. Só que a disciplina a gente vai discutir a teoria também, porque a gente precisa entender o caráter, né? Por que que ela existe, onde esse termo surgiu, como que nós podemos sistematizá-la, entendê-la, aplicá-la, vocês principalmente entendendo ela no ambiente presencial, mas no ambiente virtual também. Alguém aqui trabalha na área de gestão de recursos humanos? Só se puder levantar a mãozinha. Alguém tem experiência nessa área, com recrutamento e seleção? Ou, às vezes a gente entende, a gente pensa que a dinâmica de grupo ela só é trabalhada no processo de recrutamento e seleção. Não, pessoal. Ela é aplicada em vários contextos. Inclusive, eu, professor, aplico dinâmicas nas minhas aulas, né? Ela tem um objetivo de trazer uma reflexão, né? Ou nos próprios setores dos trabalhos, a depender do tipo de reunião que tem ali, ou da mensagem, da atividade que queira passar, você pode trabalhar esse tipo de dinâmica. Mas eu vou fazer aqui, então, a apresentação. Tá? E conforme a gente for falando, vocês vão levantem a mão. Vocês sabem que para mim não tem problema interromper. Eu gosto que me interrompe. Na verdade, não é uma interrupção, né? É tirar dúvidas. Mas vamos lá. Eu tô aqui porque tem algumas pessoas entrando aí. Deixa eu só ver se tem mais. Não, ok. Então, entender um pouco da teoria do que é dinâmica de grupo, tá, pessoal? Eu imagino que vocês já leram um pouco sobre o material que eu deixei disponível, mas esses materiais, pessoal, nem sempre eles são suficientes, tá? Eu trago ali o que é o básico, que vocês precisam entender, tá? Hoje em dia, e que bom, né? A gente tem uma atualização do conhecimento que é fantástica, tá? Não só de livros, mas de artigos. Uma coisa que eu sugiro a vocês, pessoal, o bom profissional hoje, mais do que um livro, um artigo, ele traz uma atualização de informações muito maior.
Uma porque o artigo científico, o autor, o pesquisador que escreveu, ele vai citar o livro também. Então, vai trazer os conceitos que são importantes. Mas ele vai trazer, em muitos casos, aplicações. Então, ele discute aquele tema dentro de uma realidade organizacional. Então, eu consigo ver estudos de caso. Então, na empresa A, empresa B, como que aquele tema é tratado, na visão do gestor, na visão do empregado, né, na visão da sociedade. Então, trazer essa leitura a partir de artigos científicos é importante. E como eu tenho acesso a esses artigos científicos? Buscando nas plataformas onde eles estão. Existe uma plataforma chamada Google Acadêmico. Não é só fazer aquela pesquisa no Google geral, não. Existe o Google Acadêmico, e ela vai trazer artigos científicos. Então, você traz ali palavras-chave, olha, recrutamento e seleção em empresas do setor de alimentos. Então, ele vai buscar ali, dentro daquelas palavras-chave elencadas, aqueles artigos, textos, dissertações, teses, TCCs que trabalham sobre isso. Mas essa é uma base gratuita. Uma outra base gratuita mais importante e melhor é o portal periódico da CAPES. E vocês, alunos, porque vocês são estudantes de uma universidade pública, vocês têm acesso. Depois, quem não acessou o portal periódicos, eu posso colocar o link aqui, mas é só digitar periódicos da CAPES. Lá você vai ter uma base de artigos imensa, inclusive a gente tem acesso a artigos que, se você for pesquisar por fora, vai ser pago. Então, ali o Brasil assina várias coleções de revistas científicas, tá, de livros que a gente consegue ter acesso. Então, sugiro ler, porque essa matemática está sempre sendo atualizada. E eu acredito que o bom profissional é aquele que se atualiza sempre. Eu, como professor, pesquisador, extensionista, eu sempre falo que a minha formação ela não parou, ela está em continuação, né? E recente eu fiz pós-doutoramento no exterior, mas daqui 2 ou 3 anos eu estou querendo sair de novo para atualizar, trazer mais informações, e fora que sempre a gente está lendo, fazendo alguma coisa, independente de você estar na universidade ou em outra organização, essa atualização é que vai fazer o diferencial de vocês como profissionais, tá? Mas trazendo aqui então sobre dinâmicas de grupo, então elas são instrumentos, ferramentas, tá? E está dentro de um contexto que vai facilitar. Acho que alguém entrou aqui, deixa eu liberar o acesso. Às vezes trava aqui. Então, elas são instrumentos, ferramentas dentro de um processo de formação da organização. Como eu falei, ela não está apenas dentro da área de recrutamento e seleção. Ela é utilizada em outros departamentos como objetivo específico. Esse objetivo são as lideranças que estão ali, que precisam entender o que que ela busca. Ela busca trazer uma reflexão para aqueles líderes. Vamos pensar uma reunião de gestores da área comercial, uma empresa que é grande, ela precisa fazer uma formação continuada com essa equipe de gestores da área comercial, e serão aplicadas algumas dinâmicas para entender o perfil daqueles líderes que trabalham já dentro da empresa, né? Entender o nível de conhecimento ou de colaboração que eles têm entre eles. Então, essas dinâmicas elas serão selecionadas e aplicadas para fazer um diagnóstico ali e perceber perfis e possibilitar a reflexão dentro desse processo de formação. Então, ela não ocorre não apenas quando você recruta aquele funcionário, mas e sim da formação da organização como um todo, tá? Vai depender do objetivo que aquele grupo vai quer trabalhar. E a gente precisa entender isso lá na frente, tá?
Então, ela possibilita essa criação e recriação do conhecimento. Então, eu já tenho uma percepção sobre algo, eu vou aplicar essa dinâmica entre essas pessoas para possibilitar uma reflexão. Então, ela não é unilateral, ela precisa estar conectada com as pessoas e as pessoas que fazem parte daquele grupo precisam refletir e possibilitar uma criação desse conhecimento, ou seja, a partir do resultado que eu, Luan, perceber ali, o que que aquilo traz para a minha vivência prática, né, no meu dia a dia, o que que isso pode possibilitar de melhoramento. Então, ela possibilita essa recriação. Isso é algo bacana de ser entendido, tá? E existem para desenvolver, então, um caminho de teorização sobre uma determinada prática de um processo sistemático, ordenado e progressivo dentro das organizações, tá? O termo dinâmica de grupo, assim como vocês viram lá na disciplina de empreendedorismo, né, que foi criado por Schumpeter, né, o termo empreendedorismo. Empreendedorismo é uma atividade que sempre existiu, assim como dinâmicas de grupo sempre existiu, tá? A partir do momento que um grupo propõe uma atividade e que aquilo possibilita essa recriação do conhecimento e a reflexão, aquilo é uma dinâmica de grupo. Mas a expressão, ela foi definida pela primeira vez em um artigo científico, olha aí, do Kurt Lewin, na década de 40, que se tratava sobre as relações entre a teoria e a prática da psicologia organizacional. Tá? Dynamics, né? Ou seja, dinâmica é uma palavra grega, né? Entendendo a etimologia aí, que significa o que? Força, energia, ação. Por isso que a dinâmica de grupo pressupõe essas atividades que vai possibilitar este caminho, tá? E o autor, então, ele utilizou essa expressão e começou a pesquisar o que grupos com esse objetivo de ensinar pessoas, tá? Comportamentos através da dinâmica de grupo, porque é uma forma diferente de você levar o conhecimento e levar a reflexão. Uma porque o próprio processo dinâmico, ela impõe em algum dado momento a ação, a energia, a movimentação, e aí a gente vai sair o que, gente? Da zona de conforto, do que de uma aula, por exemplo, apenas expositiva, que o aluno está sentado, ou que você está dentro de uma empresa, né? Onde você está fazendo uma capacitação e você só fala, então existe um processo entre o emissor, quem emite a mensagem, o receptor e quem recebe. A dinâmica, ela faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. E isso, mexendo com o nosso emocional, com vários sentidos, né? Faz com que a gente preste mais atenção. E isso possibilita uma reflexão maior do processo. Então ele começou lá então a entender como que você desenvolve essa formação, esse entendimento a partir da dinâmica de grupo. Conceito de grupo, então, tá? O ser humano, por natureza, existe em função da sua inter-relação grupal. Pessoal, vocês acreditam que nós vivemos sozinhos? Conseguimos viver sozinhos? Alguém poderia dar a opinião? Voltar aqui um pouco a tela. Vocês conseguem imaginar um ser humano vivendo totalmente sozinho? Porque nós somos um ser social. Alguém poderia dizer, podem escrever. Então, o ser humano, pessoal, ele existe, tá? E tem a necessidade desse interrelacionamento grupal. Vamos pensar em um contexto familiar. Vocês convivem com pessoas dentro da casa de vocês, tá? Ou com o pai, ou com o irmão, ou com o filho, ou com o avô.
né, ou com um primo que vive ali. Tirando esse contexto familiar, existem outros grupos na sociedade, né? A igreja, a empresa que você trabalha, a escola, o grupo de amigos que compõem outra organização, outro grupo, né? E daí a necessidade da gente entender esse conceito de grupo, tá? Então, desde o nosso nascimento, a gente participa de diferentes grupos, que é importante, né? A gente buscar essa identidade particular e a necessidade de identificar qual é a identidade daquele grupo que a gente pertence, né? Vocês, em um dado momento, já devem ter percebido uma característica de algum grupo que vocês falaram, olha, eu não gosto desse tipo de grupo, porque talvez são pessoas que falam demais, ou o estilo de vida deste grupo, desse contexto, né? É muito formal ou muito radical, ou a forma como eles tomam as decisões. Então, essa identidade ela pode ser tanto do grupo como individual também. Então, um conjunto de pessoas ela vai compor um grupo, tá? E constitui então as interrelações com a sociedade. Então, eu vou trazer aqui algumas técnicas, né, que geram um processo de aprendizagem libertador. Primeiro, desenvolver um processo coletivo de discussão e reflexão, isso é muito importante, porque se você não trabalha esse primeiro processo, dificilmente você vai conseguir uma participação mais ativa daquele grupo, né? Ou que vai possibilitar o aprendizado, tá? Ela possibilita também ampliar o conhecimento individual, coletivo, enriquecendo o potencial, tá? Possibilita, como eu já falei, a criação, a formação, a transformação de conhecimento dos participantes que estão ali dentro da execução. E por que trabalhar dinâmicas de grupo? Tá? Primeiro ponto, ela vai possibilitar vivências. Lembra do termo lá? Dynamics, né? Dinâmica é ação, energia, ação. Ela vai possibilitar que aqueles indivíduos que estão participando daquela dinâmica, ela se movimente. Ela traz uma vivência, ela vai trazer um ponto de vista dela, ela vai fazer algo, alguma atividade ali que ela precisa descrever, ou desenhar, ou falar, ou cooperar com outra pessoa, que depende muito da dinâmica que está sendo trabalhada, né? E ao serem refletidas e partilhadas, geram um aprendizado pessoal e no grupo, possibilitando assim o autoconhecimento como ser único e social, né? O exercício da escuta e acolhida com o outro que pode ser diferente, tá? Experiência de abertura ao outro na participação grupal, tá? Percepção do todo e das partes, tá? Tanto da vida como da realidade que cerca aquela pessoa, tá? Desenvolvimento da consciência crítica, isso é algo muito importante porque às vezes dentro de uma dinâmica acontece algo tão corriqueiro, é comum acontecer nas nossas vidas e a gente não para refletir. Então, talvez a dinâmica ela possibilita o que você reflita sobre aquela atitude que você sempre faz no ambiente de trabalho, ou que você acha que não, aquela ação, aquela palavra dita não surte efeito, e que na verdade surte no outro, né? Então, por isso que a gente possibilita o exercício da escuta, tá? Tomada de decisão. Professor, Oi. só complementando a fala do senhor agora, isso também ajuda nessa dinâmica, ajuda a muitas vezes as pessoas tirarem aquela primeira impressão ruim, que muitas Perfeito. vezes as pessoas, mesmo familiar, pensam uma coisa e quando vem a dinâmica acaba vendo que aquela pessoa não é aquilo.
e sim uma coisa Perfeito, muito Jennifer. melhor. Perfeito. Você trouxe um ponto aí muito importante, porque ela vai desmistificar, né, aquela ideia que vocês tinham. É muito comum em empresas, inclusive esse ponto que você trouxe, Jennifer. Às vezes você tem uma ideia sobre tal colega ali que você só conversa superficialmente, que naquela dinâmica você teve a possibilidade de uma cooperação, de uma escuta maior e toda aquela impressão ruim que você criou acaba caindo por terra, né? Isso é muito importante, a gente ter isso. Claro, a gente tem que estar aberto também para fazer. Por isso que o papel de vocês aqui na disciplina dinâmica de grupo, vocês precisam entender o papel de quem aplica a dinâmica, e não de quem. Claro, vocês podem participar. Eu vou trazer aqui dinâmica, né, nas próximas lives para que a gente aplique aqui virtualmente, mas vocês, como gestores de recursos humanos, vocês precisam entender o planejamento, precisam entender que para cada tipo de ação eu tenho que ter um objetivo, como que eu vou avaliar, como que eu vou aplicar isso, tá? Do ponto de vista do gestor, de quem está ali na frente, tomando essas decisões e trazendo ou criando a dinâmica. As dinâmicas elas podem ser criadas também, pessoal. Tá? Existem números, existem livros, né, que falam sobre diversas dinâmicas de grupo, mas vocês, como pesquisadores, vocês têm conhecimento suficiente de criarem também dinâmicas, né? Se ela traz aquele objetivo, aquela ação, o que é que ela vai trazer. Claro que eu preciso pensá-la, testá-la antes, ela precisa ser testada, para ver se de fato ela traz aquilo que é interessante para vocês. Márcia, pode falar? Professor, durante essa disciplina de dinâmicas do grupo, existe dinâmicas para, não sei se é o termo correto, se dizer, libertar a pessoa que tem dificuldade de falar em público, nesse caso? Sim, a gente tem várias dinâmicas, inclusive de apresentação, de como você pode tirar esse medo, né? Se você quiser, a gente pode trazer aqui, tá? Mas existe, se vocês É pesquisar, importante, desculpa, professor, é importante, professor, que eu mesmo, como tenho muita dificuldade com relação a isso. perfeito. Assim, eu posso até começar bem, mas assim, durante uma apresentação, por exemplo, aí eu já começo a ter dificuldade como gaguejar ou ficar nervosa. Então, assim, eu falo por experiência própria, eu tenho essa grande dificuldade. Eu, então, acharia interessante dinâmicas voltadas para esse tipo de oratórias, por exemplo, para ajudar até, né? Certo, Márcia. Aqui, por exemplo, na disciplina, a gente não vai trabalhar a questão específica da oratória. Mas, por exemplo, uma das dinâmicas de grupo que é muito comum no processo de recrutamento e seleção é o recrutador pedir para você se apresentar. Então, você se apresenta, fala o seu nome, a sua origem, objetivos. Uma das dicas que eu dou, Márcia, é treine. Ninguém nasce pronto. Gente, ninguém nasce pronto. Às vezes, não tem aquele atleta que ganha medalhas. Para ele conseguir aquela medalha, ele treinou muito, gente. Muito, né? Para a gente conseguir falar bem, executar uma atividade bem, fazer um bolo muito bem, você precisa testar muito. Então, assim, sem treinamento, você não vai conseguir. Porque se você, por exemplo, Márcia, for só falar sobre você nos momentos que te pedem, aí você nunca vai estar pronta. Então, treine em casa. Eu sempre falo, gente, vai fazer uma apresentação, faça um esquemazinho, tá? Pega ali, olha, isso daqui eu vou falar sobre mim nesse contexto. Aqui eu vou escrever, vou falar a minha origem, vou falar o meu objetivo aqui, mas treine. Treine, treine, treine até você falar, poxa, eu já estou bem, incansavelmente. Isso é o que eu faço, dou conselho àquilo que eu faço.
Eu fiz. Lá atrás eu também não conseguia falar muito bem, né? Ou planejar tudo aqui que eu estou pensando para falar. Isso vem de treinamento. Mas se vocês, por exemplo, forem deixar só nos momentos que são solicitados para vocês falarem, aí vocês vão estar sempre o quê? Se eu não estou preparado, fico nervoso, ansioso, eu começo a perder. Aí vem a questão do medo, a insegurança, a crítica, a gente fica com medo da crítica. E não se critiquem, gente. Uma coisa que eu sempre falo, olha, quando eu vejo um aluno apresentando, se ele está nervoso, gaguejando, eu não estou olhando isso. O que eu estou olhando é o conhecimento, aquilo que ele está falando. Porque isso a gente abstrai. A pessoa que é segura, que ela entende, por exemplo, falar sobre você, você tem total segurança, porque é você. Você que sabe de toda a sua jornada, trajetória. Então, nada melhor do que você falar sobre você. Mas aí você precisa ter essa autoconfiança. E eu acredito que essa autoconfiança a gente vem quando você treina isso. Assim como você for falar, por exemplo, você está dentro da sua empresa e o chefe pediu para você fazer uma reunião. E aí você vai falar sobre dados daquela reunião, vai trazer números. Se você não treinou isso, se você se sente inseguro, as chances nessa reunião, você, por exemplo, ficar nervoso, não falar bem, aumentam. Então, a dica que eu sempre dou é treinar. Treinem mesmo, fique no quarto ali falando sozinho. Não tenha vergonha, até porque a gente não pode, a gente tem que ser humilde, gente. O processo de aprendizagem implica dizer a gente olhar para nós mesmos e ver as nossas deficiências. E não é feio olhar para isso, né? Eu sempre estou olhando para aquilo que eu preciso aperfeiçoar. E eu tenho que ter essa sensibilidade, essa humildade de reconhecer. Eu não entendo isso aqui muito bem, eu vou, porque ninguém está pronto para tudo, né? Ninguém está totalmente. Então, assim, é comum, tá? Treine, faça isso. Lá na frente eu vou fazer uma dinâmica. Espero que vocês participem, para que vocês, né? Aí eu vou pedir para vocês se apresentarem, que é uma dinâmica. Só para contar, contextualizar, em sala de aula, por exemplo, nas salas presenciais, eu tenho a disciplina de empreendedorismo e eu faço uma primeira dinâmica ali entre eles para eles se apresentarem, né? Só que eu faço diferente. Essa daqui não daria para aplicar online, porque eu penso que comumente o que é feito? Você se apresenta, eu coloco, falar o nome, de onde veio, o que que espera do curso, se tem, por que que escolheu o curso, pergunta aquele aluno, por que que ele escolheu aquele curso, né? O que que ele acha da disciplina espera para ver se eu vou atender? E eu pergunto onde ele quer estar daqui a 10 anos, tá? E algum hobby, alguma preferência, alguma curiosidade daquela pessoa. Só que aí eu peço para ele escolher um colega e falar do colega. Então eu dou ali uns 10 minutinhos no máximo para ele fazer essas perguntas para o colega. Então, ao invés dele se apresentar, ele vai apresentar o colega. E aí eles ficam todos assim, nossa, eu vou apresentar o colega. E pasmem, gente, eles é comum, mesmo as turmas que já estão mais avançadas, eles já passaram ali semestre e nenhum tinha parado para ouvir o colega. Olha o que que essa dinâmica traz, né? Então, assim, eu não sabia o hobby do meu colega de sala de aula. Eu não tinha perguntado por que que ele tinha feito aquele curso ou sobre aquele tema, onde que ele quer estar daqui 10 anos, né? Então, a gente não para ouvir as pessoas nesse processo. Mas aí eles conseguem falar. Então, eu sempre peço para eles apresentarem o colega. Aí eu falo, anotem isso daqui, porque, né, pode esquecer. E aí eles ficam assim, e aí todo semestre que eu vou aplicar, ninguém também tinha passado por essa dinâmica, que é inversa, né? Então não é se auto-apresentar, apresentar o colega ali ao lado.
E é um momento de troca mesmo, porque eles precisam se conhecer ali. Então, às vezes, a gente tem aquele colega que a gente pouco dialoga, né? O processo de trabalho é tão corrido que a gente esquece de escutar, de ouvir, de parar. Por isso que eu dou aqueles 10 minutos ali, que é curto, mas assim, eu percebo que eles receberam informações novas daqueles colegas que já estão ali há muito tempo trabalhando, né? Exatamente, Catiele. Às vezes não, por conta dessa correria, a gente esquece de perguntar, né? E isso é ruim. Por isso que a dinâmica de grupo, ela traz essa reflexão, né? Ela te possibilita você olhar para o seu cotidiano, coisas que vocês fazem e que esquece de perceber como que aquilo impacta, tá? Vamos voltar aqui então. E ela também, para tomada de decisão de modo consciente, né? Porque uma vez que eu faço aquela atividade, reflito sobre mim, sobre a extensão daquela minha ação para o grupo, porque às vezes é uma ação que eu faço que impacta negativamente, prejudica o colega. Então, ela traz para que você tome a decisão: olha, talvez eu tenha que mudar de postura, eu tenho que ser um pouco mais claro nas minhas decisões, porque às vezes eu deixo meio oculto, não deixo muito claro. E aí vai fazer com que você tome isso de forma mais consciente. Nada melhor, né, gente, do que a gente tomar uma decisão que a gente tem certeza. Olha, eu preciso mudar essa minha ação, essa minha atividade, essa minha postura com base nisso, porque eu vi que está de fato me prejudicando ou prejudicando o trabalho em grupo, tá? E a sistematização de conteúdos, sentimentos, experiências e principalmente a construção da coletividade do saber, né? Do saber coletivo. Então, para aplicar o jogo das dinâmicas de grupo, de forma geral, é necessário, como eu falei, primeiro estabelecer um objetivo. Então, o recrutador, o gestor que for aplicar, eu preciso saber o que que eu quero objetivar nessa formação ou nessa dinâmica. Refletir, por exemplo, eu quero falar sobre estilos de liderança. Então, vou buscar dinâmicas onde as pessoas precisam colaborar e tomar decisão. Então, ali na dinâmica, eu posso perceber, por exemplo, naquela dinâmica, quem foi mais proativo, quem mais decidiu, quem tomou decisão, que otimizou mais os recursos, né? E eu vou percebendo, porque por mais que tenha talvez uma ou duas pessoas que tomaram decisão, aquelas que não tomaram, elas vão entender por que que elas não tomaram, elas vão se reconhecer ou entender dentro do seu eu por que que ela não tomou aquela decisão, por que ela não fez aquilo. Então, primeiro ponto, definir o objetivo. Tá, um outro objetivo, talvez essa dinâmica eu quero que reflita sobre questões ambientais, tá? Consumo consciente. Então, eu vou trazer aqui uma dinâmica que fale sobre isso, tá? Questão de descarte ou alguma outra coisa, tá? Mas precisa estar claro, porque não é simplesmente aplicar qualquer dinâmica. Ela tem que ter uma particularidade com aquele tipo de ação, tá? Conhecer a realidade do grupo, outra fase muito importante. Então, quem for aplicar essa dinâmica na empresa ou na escola, eu preciso conhecer as características desse grupo para saber se eu vou ter que adaptar essa dinâmica, se é tranquilo aplicar ou não, né? Se eu preciso usar algum tipo de tecnologia hoje, no ambiente mais digital, né? Eu preciso saber se aquele grupo, ou eu tenho que enviar, no caso das dinâmicas aplicadas no ambiente virtual, eu preciso passar uma orientação, precisa baixar tal programa, precisa ter o conhecimento mínimo sobre aquela questão, né? Para que tenha um conhecimento em comum, para não prejudicar de fato a dinâmica, né? E saber escolher e estruturar os jogos das dinâmicas. E aí cabe a vocês, tá?
Aqui eu vou falar sobre poucas dinâmicas de grupo, até porque a gente vai ter só as lives, infelizmente. Na turma passada, como eu falei, além das lives, a gente tinha 4 encontros presenciais. E aí, nos encontros, que eram sábado, era sexta à noite e sábado. Então, a gente tinha, nós tínhamos uma possibilidade muito maior de aplicar dinâmicas, fazer trocas, né? Então, é que a gente não vai ter tanto esse tempo. Entender as dinâmicas em si, pessoal, para vocês não é nenhuma dificuldade. Então, vocês vão encontrar livros, depois eu posso citar, né? Falando sobre dinâmicas, o que a gente precisa entender aqui é mais a teoria, tá? O planejamento da dinâmica, como planejar, como entender, como escolher, como criar uma dinâmica. Eu falei que vocês podem criar dinâmica também, tá? Então eu preciso entender, e depois da dinâmica feita, como eu vou tratar esses dados, né? O que é interessante, o que eu pego como aprendizado, o que eu trago aquilo como conhecimento, como cocriação de conhecimento, tá? E aí conhecer também o ciclo de aprendizagem vivencial CAV do Kolbe, tá? Isso que a gente vai aplicar em uma dinâmica na frente, eu vou passar para vocês, vocês irão responder, porque o CAV, ele é um ciclo de aprendizagem vivencial muito importante desenvolvido pelo Kolbe, que eu vou falar posteriormente nas próximas lives. Então, de preferência que vocês estejam aqui para a gente trocar mais informações, né? Então, conhecer todos os passos da dinâmica e aplicar com segurança. Então, é importante vocês, como gestores, recrutadores, né, vocês precisam estar treinados, entender muito bem essa dinâmica. O que eu sugiro sempre é aplicar essa dinâmica com um grupo de vocês próximos, antes de aplicar em outros grupos, tá? Ter certeza de aonde você quer chegar, com o objetivo da dinâmica, a função, tá? Principalmente quando for pensar em criar uma dinâmica, pensar em questões éticas, tá, pessoal? Dinâmicas que não vão deixar as pessoas desconfortáveis, tá? Que ela precisa ser respeitosa em todos os sentidos, tá? Ela precisa deixar as pessoas ali de forma confortável, né? E não trazendo conotações que vão prejudicar ali o bem-estar de todos, tá? Possibilitar um clima e espontaneidade em que os participantes sintam-se livres, leves, à vontade de participar. Então, falando, olhando no olho, isso é muito importante na dinâmica, tá? Perceber o nível das relações e de um entendimento do grupo, de toda a dinâmica, né? Isso é importante. E ela pode ser um instrumento, né, enriquecedor que vai então estabelecer as condições dessa vivência. Alguém aqui, pessoal, já participou de alguma dinâmica de grupo? Gostaria que vocês relatassem se alguém já participou, se sim ou não, se não quiser relatar. E como que foi essa experiência? Eu já participei de tanta dinâmica, eu teria até uma semana aqui para dizer. Nunca fez, Cassiele? Olha aí, então vamos fazer aqui em sala de aula, né? Mesmo ambiente virtual. Então fique aí nas próximas lives para que a gente possa fazer. Então, quem for aplicar a dinâmica, gente, é importante observar as expressões corporais, sobretudo as expressões faciais dos participantes no decorrer da dinâmica, para valorizar os sentimentos e reações de cada um. E até porque as expressões, né, a comunicação corporal, ela pode trazer uma informação ali que é importante, principalmente no processo de recrutamento e seleção, tá? Vamos falar de dinâmica especificamente do processo de recrutamento e seleção. Vocês sabem, né, que existe a comunicação verbal e a não verbal. A verbal é aquela expressão, a comunicação falada, verbalizada pela boca, tá? Que vocês exteriorizam a partir da mensagem, que é
codificada para o emissor, a pessoa que está ali que vai receber. Mas existe uma outra comunicação que é a não verbal, que é a comunicação que o nosso corpo transmite, tá? Inclusive, tem teorias que falam sobre isso. Por que que na maioria, boa parte de quem faz o recrutamento e seleção são pessoas especializadas em comportamento, que pode ser um psicólogo ou um gestor de recursos humanos especializado em comportamento, porque ele vai entender de expressões corporais também. Então, talvez aquilo que a pessoa está falando, ela está dizendo outras coisas com a sua expressão corporal. E a forma como ela gesticula ou uma ação que ela faz ali, o psicólogo ou o analista de recrutamento e seleção, ele está observando, tá? Inclusive, tem análise de comportamento feita apenas pela escrita da pessoa. Vai dizer um pouco sobre o. Então, entender essas expressões no processo de dinâmica é muito importante, principalmente se ela for no processo de recrutamento e seleção, onde eu tenho que definir um perfil da vaga, né? Perfil da vaga, não. O perfil da pessoa que for ocupar aquela vaga, tá? Qualquer que seja o resultado alcançado em uma dinâmica, ele é um objeto de reflexão e de aprendizagem. Sempre, gente. Então, a dinâmica, ponha isso em mente, ela serve para possibilitar a reflexão das nossas ações cotidianas, como eu já falei, que a gente vem enfrentando ou executando, e a partir daquele processo possibilitar uma aprendizagem. Então, quando você aplica a dinâmica, né, você vai lá, planeja toda a dinâmica, capacita a equipe, põe lá o objetivo, essa dinâmica de fato vai trazer, vai cumprir, vai trazer com que atenda aquilo que a gente quer. Fui lá, entendi o grupo, apliquei a dinâmica, trago o resultado da dinâmica. Nesse resultado, a gente possibilita a reflexão, né? Aí dá vozes para as pessoas falarem, e aí a gente traz a pessoa que está ali, ou o recrutador, ou o gestor que está aplicando aquela dinâmica no processo de formação ou de uma reunião, ele vai trazer a contextualização nesse processo que ocorre a aprendizagem. Então, é nesse momento que o indivíduo ele vai refletir, ora, essa dinâmica pediu um estilo de liderança, uma ação que eu não consegui. Por que que eu não consegui? Talvez por conta de um medo, uma ansiedade. O que que eu preciso fazer então para me destacar dentro da empresa? Porque eles estão se eu quero crescer verticalmente, eu vou ter que mudar o meu estilo de comportamento, né? Então, o que é que eu preciso trazer? Então, dar caminhos, mostrar como a gente pode alcançar aquele estilo, né, que aquela empresa está pedindo, ou aquele tipo de atividade, às vezes, né, eu estou trazendo uma dinâmica em que as pessoas precisam colaborar mais. Por mais que a gente fale em colaboração, mas as pessoas, no geral, elas são difíceis de cooperar. E a empresa ela quer que trabalhe, que tenha uma cooperação mais aberta. Então, trazer dinâmica onde estimule essa reflexão e as pessoas precisam cooperar mais, a escutar mais, a poder cooperar com os outros setores, ou até mesmo com um colega que está no mesmo setor. Às vezes tem essa dificuldade, né, pessoal? Então, ela é importante, possibilita. O objetivo dela, objeto, reflexão e aprendizagem. A dinâmica pode ser adaptada de acordo com a realidade e o tamanho do grupo, tá? E não esqueça que a preparação precisa ser, né, preparada, já que é uma dinâmica que vai ser refletida e avaliada por aquele grupo, tá? Fases do grupo, então, tá? Vou trazer aqui algumas fases propostas pela autora Fela, tá? A primeira fase de um desenvolvimento de grupo dentro de uma organização é a fase de inclusão que ela traz, tá? Cada membro do grupo procura o seu lugar através de tentativas para encontrar e estabelecer limites de participação do grupo, tá? Quando vai dar de si, o quanto ela vai dar de si, o quanto vai receber,
né? Como ela vai manter o seu papel, como ela vai se desenvolver dentro daquele contexto. Então, dentro de uma primeira fase, você está dentro de um grupo, é a sua inclusão, tá? Então, eu vou ali me adaptar, ver os meus limites, entendendo como que eu posso me desenvolver, tá? Nessa fase, as técnicas mais adequadas são as que forneçam a integração, tá? Como as apresentações, as recriações. Então, isso aqui, para um recrutador, né, para um gestor, é muito importante, tá? Se eu quero aplicar, por exemplo, dinâmica de grupo, há pessoas que estão sendo inseridas naquele mês, por exemplo, dentro daquela empresa, elas já foram recrutadas, né? Então, fazer atividade de integração, como apresentação, e aí a gente pode modificar as apresentações, né, pessoal? Como eu falei, ao invés de falar sobre si, eu vou falar sobre o outro. Mas para não deixar aquele momento tenso, é um momento que eu posso possibilitar, por exemplo, uma vivência mais prática, prazerosa, que não tem aquela tensão, porque as pessoas têm medo de se apresentar. Isso é comum, gente. Esse medo não é um medo ruim. É aquela ansiedade que a gente tem, mas a questão é, eu posso falar sobre mim mesmo tendo esse medo, tá? Esse receio. A questão é não deixar de falar, eu preciso aprender a controlar isso. Eu sempre falo que aquele frio da barriga, ele é importante. Já pensou, gente, se a gente não tivesse... Uma vez eu ouvi em uma entrevista a Fernanda Montenegro, uma das melhores atrizes do Brasil, vocês sabem. Ela falando que sempre quando ela vai entrar em um palco de teatro, ela sempre tem aquele frio na barriga. Ela queria perder aquilo, porque se ela perder, ela vai perder a vontade, aquele prazer de estar no palco. Então, esse medinho, esse frio na barriga, ele é importante, porque a gente está dando valor àquilo ali. Mas a questão é saber controlar, diminuir isso para que isso não, né, não seja aterrorizante, frustrante, tá? Então, em uma fase, voltando aqui, de inclusão de grupo, né, de pessoas ali, as melhores técnicas de dinâmica são essas que vão possibilitar a integração, como apresentações, recreações e tudo mais. A fase de controle, que é a segunda fase, ou seja, aquele grupo ele já está incluso dentro da organização, foi encontrado o seu lugar, cada membro passa a interessar-se pelos procedimentos que levam à decisão, ou seja, pela distribuição do poder e do controle das atividades dos outros, né? É uma fase de jogo de forças, de competição e de liderança, discussão sobre metas e métodos, tá? Atuação no grupo e formulação de normas de conduta dentro do grupo. Cada grupo, então, busca atingir o seu lugar satisfatório e as necessidades de controle e influência e responsabilidades. Então, nessa fase, é interessante dinâmicas que vão falar sobre o quê? Força de trabalho, competição, liderança, método, né, de execução de atividade, então trazer dinâmicas ali que vão possibilitar atividades sequenciadas, como que ele conseguiu resolver aquele problema e trazer aquilo, atingir no tempo correto, de forma satisfatória, tá? E assim vai. A outra fase é a fase de afeição, tá? Os membros começam a expressar e buscar a integração emocional. Surgem as manifestações de hostilidade direta, ciúmes, apoio, afeto. O clima emocional pode oscilar entre momentos grandes de harmonia e afeto e momento de insatisfação, hostilidade e tensão, né? Então, assim, existem, né? Essa fase é uma fase que ocorre dentro das organizações, tá? Então, a gente chama até de clima organizacional. Vocês já devem ter, não sei se já passaram por essa disciplina,
que é uma técnica também utilizada para medir o clima, né? Se está bom ou não, porque esses sentimentos eles afloram dentro das organizações, ou para o lado positivo ou o lado negativo, tá? Então, as técnicas mais afetivas são as mais adequadas para aplicar se eu tenho o objetivo de entender o clima organizacional, se eu quero entender o clima, tá? Então, assim, eu tenho que trazer dinâmicas que vão falar sobre isso. Então, talvez o gestor ele está percebendo que o grupo de trabalho dele está muito tenso, o pessoal muito hostil, todo mundo falando mal de todo mundo. Foi feito um estudo de clima. E aí eu quero fazer uma formação, eu quero trabalhar mais a afetividade. Entende que para essa formação eu tenho que trazer dinâmicas que vão trabalhar mais o lado afetivo, onde as pessoas precisam se cooperar mais, escutar mais o outro, né? Para que isso possa ter o objetivo de refletir e as pessoas aprenderem mais sobre aquilo, tá, pessoal? Gente, na próxima live eu vou falar sobre o CAV, que é o ciclo de aprendizagem vivencial. Se vocês já quiserem pesquisar sobre, fiquem à vontade. Eu vou passar uma atividade que vocês irão fazer, mas o CAV, só de forma geral aqui, ele é desenvolvido em 5 etapas, tá? Que é vivência, relato, processamento, generalização, aplicação e o ciclo de aprendizagem, tá? Então, as dinâmicas que eu estou falando, que vocês poderão aplicar, elas podem ser adaptadas a partir da metodologia CAV, tá? Então, é um ciclo de aprendizagem, que eu vou falar mais na próxima live, que ela vai possibilitar que você, gestor, recrutador, entenda melhor a dinâmica de grupo. Porque o Kolbe, quando criou essa metodologia, ele traz como que esse processo de aprendizagem ele tem que ser dividido e em cada uma dessas fases eu tenho que pensar, porque ela traz um objetivo também, tá? E aí eu vou trazer um pouco desses conceitos na próxima live para gente. Por hoje, gente, é só. Tá? Então, cumprindo aqui a live de 1 hora para a gente não ficar cansativo para vocês aí também, tá? Agradecendo a presença de todos e de todas. Nas próximas lives eu quero trazer dinâmicas, então, só para avisá-los, porque, se possível, né? Se vocês não participarem, eu não tenho como aplicar a dinâmica. Então, assim, aproveite que o professor está aqui de forma síncrona com vocês. É um momento de aprendizagem. Então, se vocês não participarem, vocês não vão conseguir ter tanto êxito no aprendizado. Então, a gente está aqui para errar, né? Não aplicou certo, a gente volta, faz ali, mas é importante ter a participação. Tá bom, pessoal? Tenham todos uma ótima semana, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.